Oi, meu nome é Bruna Lourenço Ribeiro, eu sou aluna do primeiro A do ensino médio e hoje eu vou estar falando do presente contínuo da disciplina de inglês. Este assunto foi abordado na aula 14 do Aula Paraná. O presente contínuo consiste em ações que estão sendo realizadas no momento. Por exemplo, eu estou falando, ou eu estou correndo, ou ela está lendo, ou ele está escutando música. A frase do presente contínuo se consiste em sujeito, eu, você, ele, ela, vocês, eles, mais o verbo to be, que aprendemos lá no sexto ano, né, que é o am, is ou are, o verbo principal da frase, e daí vamos supor assim, rain, mais ing, e mais o complemento, como vocês podem ver na imagem. Trouxe aqui 3 exemplos. Eu estou lendo, no caso o sujeito seria I, o verbo to be o am e o verbo principal reading, né, que forma a frase completa I am reading. A próxima frase, ela está andando, então she is walking. O sujeito she, verbo to be is e o verbo principal walking, já modificado para o presente contínuo. E a terceira frase é ele está ouvindo música. He is listening to music. He é o sujeito, is o verbo to be, listening é o verbo principal e ali temos o complemento, que é o to music. Então ele está ouvindo a música. A primeira regra de verbos do presente contínuo é verbos terminados em e, precedido de consoante, isso quer dizer a consoante vem antes dele, se tira o e acrescenta o ing. Vejam no exemplo que a palavra write finaliza com e. Então, a tradução da frase seria: eles estão escrevendo. They, o sujeito, are, o verbo to be e writing, com o verbo de forma modificada. A segunda regra do presente contínuo é que verbos que terminam com consoante, vogal, consoante, dobramos a última letra e acrescentamos ing. Porém, essa regra só vale para palavras monossílabas ou dissílabas. Coloquei aqui o exemplo da palavra swim, que significa nadar. Pego a última letra dele, o M, e dobramos. E fica we are swimming. E aqui temos a terceira regra do presente contínuo, que é quando um verbo termina nas vogais ie, tira-se essas vogais e coloca ing. Essa é bem diferente, né? Eu coloquei aqui o exemplo da palavra die, significa morrer. Então eu coloquei, ele está morrendo, he's dying. Observem que eu tirei o ie e coloquei o ing conforme a regra. Agora você se pergunta, mas e Bruna, e se o verbo não se encaixa em nenhuma dessas regras? Bom, tem a regra geral, que é simplesmente acrescentar o ing. Aqui eu estou demonstrando com 3 das palavras, né, das múltiplas palavras, que podemos fazer isso, que é o do, que significa fazer, que fica doing. Sleep, que é dormir, e fica sleeping. E brush, que é escovar, fica brushing, escovando. Agora eu apresento a vocês a forma interrogativa do presente contínuo. A frase é basicamente assim: o verbo to be, que antes vinha depois do sujeito, agora ele vem antes. O sujeito, o verbo principal, mais ing, mais o complemento, caso a frase tenha um. Coloquei esses 3 exemplos de frases para a gente dar uma analisada. Então, a primeira frase é: Is it raining? É uma frase interrogativa, como dito no início. E temos o verbo to be, que vem antes do sujeito, né? O sujeito aqui na frase é o it. E o verbo raining. Raining é um verbo normal, então não precisa de modificação de nenhuma regra. A segunda frase, are you going to sleep? Então, novamente, o verbo to be veio antes do sujeito, que é you. E essa frase tem um complemento, que é o to sleep. O going é indo. A tradução de going seria indo. E temos a terceira frase, que é is he doing something? Então, ele está fazendo algo? E novamente, o verbo to be veio antes do sujeito, que é he, né? O doing
é o verbo do, só que com ing do presente contínuo. E o something é o complemento da frase, né? Que daí ele está fazendo alguma coisa. Agora temos aqui a forma negativa, que é constituída em sujeito, verbo to be e o adicional, que faz a diferença na frase negativa, que é o not, que significa não. Mais o verbo principal, mais ing e o complemento caso a frase tenha. E novamente coloquei 3 frases como exemplo. He's not playing. Então, he, o sujeito, is, o verbo to be, o not, que eu mencionei, e playing, que é o verbo jogar. No caso ali, está conjugado, então fica jogando. A segunda frase é we are not running, nós não estamos correndo. Então, nós temos we como sujeito, are como verbo to be, o not e run, que é o verbo presente ali que está conjugado. E temos a última frase, she's not coming. Então, ela não está vindo. O she como sujeito, is como verbo to be, o not e o coming, que é o verbo come conjugado. Então, aqui eu coloquei 3 frases de fixação sobre o conteúdo que estudamos. A primeira frase é, ele está dormindo? Então, é uma frase interrogativa. O que vamos fazer? Vamos achar o verbo to be primeiro, que seria is, porque o sujeito é ele, então seria he, né? Então, ali já temos a junção, is he. O verbo presente ali é dormindo. Na sua forma básica, fica dormir. Traduzindo para o inglês, sleep. E como sleep é um verbo normal, simples, nós só precisamos acrescentar ing. Então fica, is he sleeping? Agora temos a segunda frase. Ela está correndo. É uma frase afirmativa. Então vai ser na primeira forma que vimos lá no início. Então, primeiro sujeito. Sujeito é ela, então she. O verbo to be correspondente ao sujeito, is. E o verbo run, conjugado, fica running. Mas lembrando da regra, como run é consoante vogal consoante, temos que dobrar a última consoante, ficando assim running com double N. Em seguida temos a terceira frase, vocês não estão estudando. Podemos ver que é uma frase negativa. Então, vocês, you, não estão. Fica o verbo to be na forma negativa, não é mesmo? Are not. E estudando, que é o verbo study, fica studying. Então é isso, gente. Essa foi a minha aula do presente contínuo. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, se inscreve aqui no canal do colégio e tchau!